A graça e a paz vinda da parte do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Romanos. Livro de Romanos. E nós faremos a leitura no seu capítulo 8, do 12 ao 17. Romanos 8, do 12 ao 17. Essa mensagem tem como título: Ser cancelado, sim ou não? Romanos 8, os versículos do 12 ao 17. E diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Palavras estas de salvação. Feche seus olhos, quero orar. Paizinho querido, Paizinho amado, obrigado, Pai, por este momento. Um momento tão especial. Um momento em que o Senhor vem falar conosco, Pai. Um momento em que o Senhor entrega o melhor de Ti, a Tua porção, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor usa este servo, Pai, como um mero transmissor da Tua palavra. Da Tua palavra que vem para nos indicar o caminho ao qual devemos seguir, Pai. Pai querido, Pai amado, que esta semente lançada possa encontrar um terreno fértil para florescer, para dar frutos. É isso que nós te pedimos, é isso que nós te agradecemos no nome de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Meus irmãos, temos vivido em dias em que a internet tem tomado conta de tudo. De alguma forma, nós estamos ligados a este mundo virtual da internet. Seja pelo WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, YouTube, TikTok e todos os outros tipos de mídias sociais. A internet tem conectado muitas pessoas de uma maneira muito fácil. Nós temos diminuído a distância entre as pessoas. Nós reencontramos pessoas que perdemos o contato há muito tempo. Quantos de nós aqui não reencontraram pessoas que há muito tempo não via no Facebook? E pronto. Podemos saber como elas estão através dessas mídias. E se não fossem as redes sociais? O que seria da gente nessa época de pandemia? Tivemos que manter o distanciamento, mas nós não perdemos o contato com as pessoas.
As redes sociais deram oportunidades de pessoas serem notadas, expressarem suas emoções, dizer que estão felizes ou tristes, se estão bem ou mal. As mídias sociais mostraram um palco para que as pessoas expusessem as suas ideias. O que pensam livremente. Muitas coisas são ditas e vistas por diversas pessoas. Pessoas que concordam, pessoas que discordam do que está sendo dito. E é diante disso que nós vimos nascer a cultura do cancelamento. Hoje se fala muito sobre isso, os cancelados. O que são os cancelados ou a cultura do cancelamento? São boicotes contra indivíduos que se expressaram de uma forma inconveniente ou que postaram um conteúdo que talvez não agregue nada ou valor nenhum. E os principais motivos que geram o cancelamento são racismo, qualquer tipo de preconceito, o famoso bullying, piadas de humor negro. São essas coisas que geram o cancelamento. As mídias sociais, elas formaram um grande tribunal de justiça. Os seus juízes são pessoas que se acham especialistas em todos os tipos de assunto. Essa é a bem da verdade. E essas pessoas estão prontas para punir qualquer pessoa que se comporte inconvenientemente, fora do padrão desejado por elas. Uma pessoa cancelada, ela perde seguidores na internet, ela perde o seu status, elas são excluídas das mídias sociais. Os cancelados sofrem consequências terríveis. Quantos youtubers que nós conhecemos que não entraram em depressão, ou até mesmo não tiraram as suas próprias vidas por causa do cancelamento? Hoje em dia, uma das palavras que mais amedronta o jovem, o adolescente, é dizer: você está sendo cancelada. Você está sendo cancelada pelo post que você fez, pelo vídeo que você enviou, pela sua atitude que foi filmada por alguém desconhecida e foi colocada no YouTube. E é diante desse dilema da cultura do cancelamento e o impacto que ela tem sobre a sociedade, é que nós vemos a necessidade do ser humano ser aceito por todos. Mas quando eu me deparo aqui com a carta de Romanos, a carta de Romanos, ela também fala sobre uma certa cultura do cancelamento. Uma cultura do cancelamento promovida pela vida humana. Paulo nos diz que, da forma como vivemos, demonstraremos se nós estamos sendo aceitos ou cancelados como filhos de Deus. E é pensando nessa questão da cultura do cancelamento, ou aceitação divina, que eu quero refletir com todos sobre algumas verdades ditas que estão nesse texto. Em primeiro lugar, eu destacaria o cancelamento. Quando nós analisamos o versículo 12 e 13,
ali nós também vemos um tipo de cancelamento. Só que esse cancelamento, ele tem algumas semelhanças e algumas diferenças da cultura do cancelamento. Pois quando nós falamos de cultura, nós estamos nos referindo a um conjunto de elementos específicos de uma sociedade ou de uma nação. A cultura é algo que acaba tipificando que você está num local. É muito fácil você ir para o Nordeste e comer alguns dos pratos típicos do Nordeste, você sabe? Aqui é um verdadeiro nordestino que preparou esse prato. A cultura, ela tem essa função. A cultura, ela nos remete a um período histórico, período medieval. Ao falar sobre a cultura do cancelamento, possa ser que daqui a alguns anos, ninguém nem mais se lembre disso. Essa palavra, ela pode cair em desuso, sair de moda. E aqui fica evidente a diferença da cultura do cancelamento e o cancelamento apresentado nos versículos 12 e 13. São completamente diferentes. Por quê? O versículo 13 nos diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. O que está registrado no versículo 13 é válido, independente da cultura em que você esteja inserido. Independente do que você acredita ou do tempo em que você esteja. Vemos aqui uma verdade bíblica imutável. A cultura do cancelamento que nós lemos nesse versículo diz que as nossas atitudes e a nossa maneira de agir, o nosso falar, mostra se somos aceitos e estamos caminhando pouco a pouco, ou se nós somos cancelados e estamos caminhando a caminhos que levam à morte. O verdadeiro cristão não está preocupado em agradar os seres humanos, em postar coisas que mereçam aceitação ou aprovação das pessoas que estão ao seu redor. O verdadeiro cristão se preocupa em agradar a Deus. Ponto. Podemos fazer uma coisa somente porque todos estão fazendo, e com essa atitude desagradar grandemente a Deus. Mas na contrapartida, nós podemos deixar de fazer coisas simplesmente porque sabemos que o Espírito de Deus habita em nós e nos conduz a esses caminhos que levam à salvação, à vida eterna. Temos que viver de modo digno de sermos reconhecidos como pessoas que foram chamados a caminhos de retidão, de plena aceitação por parte de Deus. O mundo todo pode até te excluir, te cancelar, te colocar no esquecimento. Mas temos que ter uma certeza em nossa mente. Deus nunca se esquecerá dos seus escolhidos. Amém e glória a Deus por isso. E é pensando exatamente sobre esse ponto que nós vamos
para a segunda parte dessa mensagem. Aceitos por Deus. Nós vimos que a cultura do cancelamento faz com que uma pessoa seja excluída virtualmente das mídias sociais por atitudes ou opiniões por ela expressadas, que são divergentes. Mas também o oposto é verdadeiro. Se falarmos ou fizermos aquilo que todos querem, isso gera uma aceitação, ou como a gente fala aí nas mídias sociais, um engajamento. Eu queria pensar aqui o que poderíamos fazer para ser aceitos por Deus. E talvez alguns de nós até poderia ficar pensativos sobre isso. O que eu posso fazer para ser aceito por Deus? A resposta é bem simples. Não há nada que eu e que você possa fazer para sermos aceitos por Deus. Nada, pastor. Nada. Não há nada. Não há nada que eu e você possa fazer para sermos aceitos por Deus, se o Espírito Santo não estiver dentro de nós e não trabalhar nas nossas vidas. É simples assim. Se vivermos segundo o Espírito de Deus, mortificamos a nossa carne. É até estranho pensar nisso, né? Mas se nós vivermos de modo a alimentar constantemente a nossa carne, certamente morreremos. Mas se nós morrermos para o pecado, certamente viveremos. E aqui podemos dizer que somos aceitos completamente por Deus. E sabe por que eu posso afirmar isso com toda a certeza? Pelo que está registrado no versículo 15, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Ou Paizinho. Eu estava comentando com os adolescentes lá na classe que às vezes uma palavra, o contexto dela empregada, quando ela foi escrita, era um. E talvez hoje, nos nossos dias, ela não expresse a mesma coisa que era dita lá antigamente. Porque essa palavra adoção, quando nós pensamos em adoção, ela não expressa verdadeiramente aquilo que Paulo queria dizer. E aqui nós vemos a questão da cultura, porque a cultura naquele tempo era uma. A cultura hoje, no nosso tempo, diz que a adoção é outra coisa. Pois a adoção nos nossos dias são feitas com crianças, adolescentes, que por algum motivo os pais perderam a tutela daquela criança, ou pais e mães morreram, não tem com quem ficar. E essas pessoas esperam ser adotadas por outras famílias. Nós vemos que há um certo peso quando nós falamos nessa questão da adoção. Mas quando Paulo fala aqui em adoção, o significado é diferente. A adoção naquela época queria dizer uma nova relação familiar.
novos direitos, novas responsabilidades. A adoção não tem a ver com crianças e adolescentes, mas sim tem a ver com adultos. Quando uma pessoa ela era adotada, qualquer ligação com a família passada era apagada. Agora, aquela pessoa adotada, ela tinha todos os direitos na nova família iguais a de um filho. A pessoa era encarregada de levar os valores e o legado daquela nova família, a qual ela tinha sido adotada. Quando Paulo expressa aqui, Abba Pai, ou paizinho, é para demonstrar essa nova relação paternal que a gente tem com Deus. Somos aceitos por Deus quando nós somos regenerados. Regenerados do pecado. Ser cristão não é apenas um título, mas é, acima de tudo, assumir uma posição de que somos filhos de Deus. Ter a aceitação de Deus é ter a certeza de que nunca seremos cancelados. Nunca. A partir do momento em que somos adotados. Eu quero partir aqui para o terceiro ponto e mostrar a importância do Espírito Santo nesse processo de adoção. Nesse processo de aceitação divina. Aceitação por parte de Deus. E o terceiro ponto diz: a testificação do Espírito. Nós vimos que a palavra adoção implicava em várias coisas no passado. Seu significado é completamente diferente de hoje. No entanto, Paulo ainda continua usando a cultura da sua época para explicar o significado desse novo estilo de vida. E aqui nós vemos a importância dada à ação do Espírito Santo. Quando uma pessoa ela era adotada, todos os trâmites legais eram feitos para aquela adoção. Isso não muda nos dias de hoje, existe todo um processo por trás. Mas para poder validar aquela adoção, eram necessárias 7 testemunhas. 7 testemunhas para validar aquela ação. Pois, no dia em que o patriarca ou o pai, aquele chefe de família, viesse a morrer, e algum dos filhos não aceitasse legitimamente que aquela pessoa havia sido adotada, e tentasse de alguma forma tirar aquele irmão adotado do testamento, as 7 testemunhas, qualquer uma dessas 7 pessoas, eram prova mais do que suficiente da validação da adoção daquela pessoa. Porque hoje em dia é muito comum, né? A minha mulher até fala, né? Que quando envolve dinheiro, é onde a gente vê a família se partindo, se rachando, né? Querendo os bens, as heranças, infelizmente. É assim. E não seria diferente no caso de adoção. Mas é exatamente isso o que Paulo quer falar para nós no versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos. Filhos de Deus.
Olhem o poder que o Espírito tem. Ele sozinho é a garantia verdadeira dessa legitimação. Meus irmãos, quem aqui na terra pode nos cancelar se formos verdadeiramente adotados por Deus? Se o próprio Espírito testifica a nosso respeito, quem? Eu quero deixar bem claro uma coisa, que a nossa sociedade, a nossa forma de viver, a nossa vida, as nossas adaptações aos novos tempos, podem até cancelar uma pessoa nas mídias sociais, por uma atitude, por uma postagem, por um vídeo. Mas eu quero compartilhar essa certeza com você, com todos vocês. Se você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você está sendo regenerado dia após dia pelas ações do Espírito na sua vida, o versículo 17 é para todos nós. E ele nos diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Por isso, vocês sabiam que Jesus foi cancelado neste mundo? Jesus foi cancelado nesse mundo. Jesus foi cancelado pelos seus. Porque a própria palavra diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Talvez Jesus teria alguns dislikes naquela época, se tivesse as mídias sociais. Algumas reprovações, excluídos de algumas mídias. Não devemos dar mais importância à aceitação de seres humanos do que à aceitação de Deus. Se Jesus quisesse ser aceito por aquelas pessoas, bastaria ele falar as mesmas coisas que elas estão falando, ou fazer as mesmas coisas que elas fazem. Mas Jesus estava preocupado em fazer a vontade do Pai acima de todas as coisas. E Cristo, ele foi obediente até a morte de cruz. E hoje ele está glorificado junto com o Pai. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa certeza que nós podemos ter. Ser um cristão nessa terra não é fácil, mas o Espírito Santo está aqui para nos auxiliar e caminhar conosco. Certo de que temos percorrido este caminho, conduzidos pelo Espírito, eu também quero caminhar para a conclusão dessa reflexão. O mundo em que vivemos está cada vez mais preocupado em aceitação de pessoas, em conseguir um bom engajamento nas mídias sociais.
É por isso que muitas vezes, talvez a cada marmitex doado, a pessoa tire uma selfie para mostrar, olha, estou doando isso. Ou faça um vídeo e coloque isso nas mídias sociais só para dizer que, olha, como eu faço ações. Coloca no Instagram, no Facebook. Eu não estou dizendo que fazer esse tipo de coisa é errado, que isso fique bem claro. Mas é a intenção do coração. Você faz isso para ter aceitação das pessoas? Para dizer que você é uma pessoa legal? Uma pessoa bondosa, piedosa? Analise o seu coração antes de postar qualquer coisa na internet. Veja do porquê você está fazendo aquilo. As mídias sociais podem fazer uma pessoa ir do anonimato à fama, da noite para o dia. Assim como essa mesma pessoa pode ser cancelada e ir da fama ao esquecimento. As pessoas são carentes de aceitação. Ninguém aqui quer ser cancelado. Ninguém. Ou até mesmo censurado por uma atitude. O mundo inteiro pode te cancelar. Mas hoje eu vim falar para você, para todos nós, que Deus adotou a todos aqueles que andam segundo o Espírito Santo, que é a testificação da nossa adoção. Nunca sofreremos o cancelamento, sempre teremos a certeza de que seremos aceitos por Deus, co-herdeiros juntamente com Jesus Cristo e guiados e conduzidos pelo Espírito a caminhos de aceitação. É na certeza e na segurança da adoção que nós hoje podemos dizer: Abba, Pai, Paizinho querido. Por isso que nós começamos a oração, Pai nosso que estás no céu. É exatamente testificando aquilo que o Espírito confirma no nosso coração. Feche seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Paizinho querido, Paizinho amado, obrigado, Senhor, por essa certeza que o Senhor nos traz, por essa certeza que o Senhor nos dá, por essa testificação através do Espírito Santo. O seu Espírito, Pai, que nos leva a caminhos de regeneração, a caminhos, Pai, que nos conduzem à vida eterna, a caminhos que nos levam até a Ti, Pai. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, que morreu por todos nós na cruz, Pai, para que nós pudéssemos, Senhor, ser salvos e aceitos. E essa aceitação jamais será apagada, porque o sangue de Cristo Jesus é poderoso. Paizinho querido, Paizinho amado, é na certeza da salvação de Cristo que eu quero te agradecer e que a Ti eu oro, confiados no sangue de Cristo Jesus. Amém.